Bem-vindo a mais uma edição do Coach Bid, toda semana conversando com treinadores universitários. Hoje vamos conversar com um dos maiores ícones do beisebol universitário como treinador. Já conversamos antes. Hoje faremos uma imersão no beisebol Naia com o técnico Dave Serrano. Skip, obrigado por conversar comigo hoje, agradeço muito. Walter, é muito bom estar de volta. Você sabe que estive afastado por motivos óbvios. Tenho estado bastante ocupado com o meu trabalho e com as coisas que faço, mas assisto a todos os seus podcasts e continuo aprendendo. Espero que muitas pessoas estejam ouvindo e ouvindo com atenção. Vou voltar ao seu último episódio com o técnico Adams de Clark State, que acabei de ver na semana passada. Me impressionou a transparência dele sobre o que é preciso para jogar no universitário e o que técnicos buscam. E eu realmente espero que os pais e os jogadores estejam ouvindo e absorvendo e não deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque algumas dessas coisas, e não estou aqui só para te elogiar, Walter, mas algumas das coisas que estão sendo ditas aqui por treinadores como eu são a verdade. E eu acho que as pessoas precisam começar a levar isso em consideração, que isso está mudando a cada dia. Está evoluindo, o beisebol universitário ele está evoluindo, não está ficando mais fácil, nunca foi fácil, mas não está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. Trabalhar duro e transformar o corpo é essencial, mas estou feliz por voltar, Walter. É um prazer estar com você novamente. Adoro o seu programa. Admiro o seu trabalho pela comunidade da indústria de recrutamento. Sabe, uma das coisas que você e eu temos conversado nos últimos anos é que estamos meio que retornando, sabe? O que era antigo voltou a ser novidade, esse tipo de coisa. E, sabe, por todos os seus anos, seja na Costa Oeste, na Cal State Fullerton, na SEC, Tennessee ou na seleção dos Estados Unidos, os tamanhos dos elencos basicamente voltaram a ser como eram antigamente. Entrar em campo voltou a ser, sabe, um desafio. Você tem que estar pronto e tem que estar preparado. Você pode falar um pouco sobre as realidades do beisebol universitário hoje, em 2025? É simplesmente que você precisa ser forte o suficiente, tanto mentalmente quanto fisicamente. Você precisa ter habilidade suficiente para conseguir entrar em campo e permanecer em campo. E é uma competição diária. Ela não termina quando você é recrutado. Você pode falar um pouco sobre ter essa preparação mental e física para conseguir entrar em campo e permanecer em campo no mundo atual do esporte universitário? Bem, vou voltar a isso. Essa é uma ótima pergunta. Vou voltar à entrevista do técnico Adams outro dia. E como eu disse, eu ouvi cada palavra e ele foi muito transparente sobre as métricas do que eles procuram e do que todos esses técnicos universitários estão procurando. Mas acrescento que nunca estive em lugares onde sempre encontravam caras com menos de 1,83 m no campo externo, ou arremessos acima de 90 milhas por hora pelo campo interno, ou receptores com braços de 80 milhas por hora a partir da posição de agachamento. É a consciência para jogar, a consciência em campo, e eu acho que isso é uma coisa, e você fala sobre o antigo e o novo. Essa é a única coisa que eu acho que a gente perdeu um pouco no mundo do beisebol, que é a consciência em campo. O relógio interno do jogo, saber para onde estamos lançando a bola o tempo todo. Corrida nas bases, que eu acho que é deixada de lado. Tudo o que precisamos fazer é olhar para a World Series, que acabamos de ver, a World Series entre o Dodgers e o Blue Jays. A corrida nas bases sumiu e é aí que eu concordo com o que o técnico Adams disse, porque essas são métricas importantes para entrar em campo. Mais importantes ainda são seus instintos no beisebol. Essas são as coisas, porque as crianças não estão mais jogando tanto como jogar a bola contra a garagem, ou jogando pickleball e essas coisas, ou jogando pickle. Elas perderam esses instintos. Acho que essa é a questão que vejo hoje enquanto me aproximo do fim da minha carreira. Quando os caras chegam até você, eles não estão tão preparados, e não culpo os técnicos do ensino médio, pois eles não assistem tanto beisebol. Eles veem clipes de 5 a 10 segundos de jogadores rebatendo home runs ou arremessando a 98 milhas por hora com ótima rotação, mas não assistem ao jogo. Eu sou muito velho, não quero dizer muito velho, mas sou mais velho. Eu estou no beisebol há muito tempo e assisti a todos os arremessos que pude da World Series da Major League. E eu aprendi com isso, né? Aprendi assistindo as coisas, vendo coisas boas acontecerem e coisas ruins também. Mas voltando à sua pergunta, e eu vou responder de forma bem simples. Acredito que hoje as pessoas buscam facilidade.
e entrar em um elenco, conseguir uma vaga, fazer parte de um time, está mais difícil do que nunca e não vai ser fácil. E se você conseguir alcançar isso, então você está trabalhando para algo grandioso, porque não é mais fácil. Está mais difícil do que nunca fazer parte de algo especial em qualquer nível do beisebol universitário. Estou falando de qualquer nível. Sei que muitos sonham com a divisão 1, mas estou no NAIA e não sei bem onde isso se encaixa na hierarquia. Em relação, você sabe, a JC, Divisão 3, Divisão 2, no programa que estamos montando, está difícil conseguir entrar em campo agora. Não dá para sair do ensino médio, independente do nível, e já dizer, vou jogar. Temos bons jogadores e a competição está presente, tem porte físico. Ao sair do ensino médio, é preciso estar pronto para competir desde o início. Sabe, você fala sobre NCAA, NAIA, NCAA e JUCO, sabe? Realmente, uma maré crescente levanta todos os barcos. Mas, sabe, quando você começou sua carreira na Johnson, alguns anos atrás até hoje, você diria que o nível de talento, sabe? Seja na Reinhardt, na Cumberland, sabe? Você jogou contra a LSU Shreveport no regional, você diria mesmo. Para ser sincero, tio, o beisebol da NAIA é realmente de um nível muito alto, independentemente do time em que você joga, mas exige um conjunto de habilidades de elite para jogar no nível da NAIA. Eu concordo com isso, e eu falo isso para muita gente, falo isso para os recrutados. Eu não entro em campo durante o jogo e penso que isso é beisebol da NAIA, é beisebol de qualidade. E vou te dizer, para os jogadores que estão interessados em jogar como jogadores de posição, não é uma diferença tão grande assim. Tem caras fisicamente fortes que conseguem rebater a bola para longe e a bola sai bem do bastão deles, eu diria. A diferença para mim, pelo que notei em 2 temporadas completas, é a profundidade nos corpos de arremessadores, certo? Comparado com níveis mais altos. Acho que é mais fácil encontrar jogadores de posição nesse nível do que arremessadores. Todo mundo precisa de arremessadores em todos os níveis, começa no nível das grandes ligas e vai descendo, e acho que os arremessadores ficam um pouco escassos depois do quarto ou quinto jogador na maioria dos times, ou sexto ou sétimo nos melhores, a queda de nível. Mas há uma queda drástica, uma queda drástica. Mas quanto aos jogadores de posição, eu já disse isso, já venho dizendo isso há alguns anos. Walter, se eu sou de um programa de médio porte ou de um programa da Divisão 2, eu estou olhando para programas da NAIA. Se eu estou tentando preencher uma vaga em campo, seja como shortstop, center field ou catcher, um jogador de posição, porque há bons jogadores nesse nível que poderiam jogar em um nível mais alto se tivessem essa oportunidade. Sabe, uma das coisas que você e eu conversamos em particular em várias discussões, você falando sobre isso, alguns atletas realmente entram no seu programa, sabe, vindos de outras partes do país, não só do Tennessee, Califórnia, talvez do Arizona, mas você faz isso sabendo que eles podem acabar, se tiverem uma ótima temporada, podem acabar voltando para casa, possivelmente para Fullerton ou para uma conferência do nível da Mountain West. Que tipo de, ao recrutar hoje, especialmente nesse mundo em que todos veem o portal de transferências como um entra e sai, num ano estão aqui, no outro já foram embora. Quando você está recrutando, isso agora faz parte do seu processo de recrutamento, quando você está recrutando talvez um atleta de nível mais alto de uma parte diferente do país? Bem, isso é desde que assumi esse trabalho. Walter, essa foi uma das coisas que pedi ao meu diretor esportivo, a permissão dele para me deixar fazer, é isso? Quero dizer, obviamente, eu quero ter sucesso, quero construir o programa, mas quero ajudar os garotos. Quero ajudar os garotos a alcançarem o nível mais alto que eles podem chegar. Para todo jogador recrutado para Johnson, digo, é preciso querer ser treinado e priorizar o time. Ok, mas se você tiver bons números, for bem na escola e mostrar diariamente que pode jogar em um nível mais alto nos treinos e no jeito de fazer as coisas, no fim do ano vou ligar para tentar te ajudar a entrar em outro time. Essa é uma das estratégias de recrutamento que menciono aos garotos. Se puder trazer alguém que ajude no sucesso e seja bom companheiro de equipe. Parte do meu trabalho é ajudar esse garoto a chegar a um nível mais alto, e isso já aconteceu algumas vezes. Por outro lado, também tivemos chance de ajudar outros caras a irem para outro programa, mas eles se apaixonaram pelo lugar onde Johnson fica, pelo que o programa significa, e quiseram terminar a carreira lá. Então, sabe, eu já vi os dois lados disso, mas eu não gosto de ver garotos chegando pensando em ficar só um ano e ir embora. Foque no lugar em que você está agora.
Seja sua melhor versão neste programa. Se algo tiver que acontecer, será depois, certo? Acabamos de assinar com alguns caras cedo e eu sempre digo a eles, sempre sou perguntado pelo jogador ou pelo pai, ok, o que eu devo fazer agora? E eu digo, o que você deve fazer é focar na sua temporada do último ano do ensino médio. Você se compromete com seus companheiros de equipe, se torna o melhor jogador que puder ser para o seu time do colégio. Nós estaremos lá daqui a 9 meses, ok? Quando você chegar no campus, mas você está. Se você perder o foco de onde está no momento, então muitas coisas vão desmoronar para você. Vamos falar sobre isso. Estamos em Knoxville, Tennessee, lar de uma ótima comunidade universitária para estudantes. Você tem o Checkerboard à sua esquerda, tem Johnson, que é um ótimo campus pequeno, é uma área realmente vibrante do país, Knoxville, Tennessee. Gostaria que você contasse desde que assumiu o programa até o estágio atual. Hoje vocês são um time de nível regional, estão jogando em LSU Shreveport, você sabe, o campeão nacional do ano passado, obviamente. Então, agora há muito sucesso em Johnson. Diferente de quando você assumiu e estava construindo o programa, agora você está mantendo a estrutura e a base. Mas fale um pouco sobre como você desenvolveu essa cultura em tão pouco tempo em Johnson. Bem, eu ainda estou construindo, como você sabe, eu respeito o que você disse sobre nunca chegar ao ponto de apenas tentar manter. Ainda estamos construindo, ainda temos um caminho a percorrer. Isso aconteceu bem rápido. Eu acho que o padrão e a estrutura, o padrão veio da estrutura, eu acredito. Acho que é isso, né? O padrão existe e nem sou do tipo que diz estar orgulhoso de onde estamos, mas também não diria que o padrão já está definido. A cultura, eu acredito, aconteceu de forma orgânica, e eu acho que isso veio das pessoas, dos treinadores que coloquei ao meu redor, dos jogadores que trouxemos para o programa. Eu diria que voltaria lá para o meu primeiro ano, para o time que herdei, que eles começaram a cultura simplesmente por estarem abertos à mudança. Foi uma mudança drástica da nossa comissão técnica para a anterior, e eles poderiam ter resistido a isso, mas não resistiram. E eu acho que eles estabeleceram a base, mesmo que tivéssemos terminado apenas com 3 vitórias a mais do que derrotas, isso já foi um grande salto em relação ao ano anterior. E então demos outro grande salto no ano passado, chegamos aos regionais, terminamos o ano ranqueados e agora começamos este ano ranqueados de novo. Então estamos construindo gradualmente. Mas, enquanto este programa não chegar a Lewiston e disputar um título nacional, não vou olhar para este lugar nem para mim mesmo como alguém que está só tentando manter as coisas. Sinto que essa é a diferença deste time. Ainda temos muito trabalho pela frente. Provavelmente temos o melhor grupo de talentos que já tive nesses meus 3 anos, e é assim que deve ser depois de 3 anos. No ano passado, eles chegaram pensando que tínhamos uma chance. Este ano, eles voltaram pensando, até onde vamos chegar este ano? Essa é uma mentalidade diferente. Acho que vestimos nosso uniforme. A gente vem treinar todo dia sabendo que somos um programa melhor e que podemos jogar contra alguns dos melhores times do país, mas ainda assim precisamos jogar bem para conseguir ter sucesso contra eles. Então eu vi uma grande mudança só porque eu disse isso outro dia para alguém. Jogadores fazem a diferença. Trazendo bons jogadores, a cultura e o padrão mudam. Conseguimos trazer bons jogadores e fazer as pessoas acreditarem no que fazemos, o que nos permitiu avançar rapidamente. Sabe, e o mais importante aqui é que eu quero que os pais e os atletas saibam que há muita coisa. Se você observar o elenco do Johnson ou de qualquer escola da NAIA, verá como ele é formado atualmente. Seu elenco reúne atletas vindos de vários estados, não só da área geográfica do Sudeste, mas também da Costa Oeste. Você mencionou algo que quero muito que os pais entendam sobre sua comissão técnica. Agora, uma das coisas, quero dizer, eu quero que você compartilhe o nível da sua comissão técnica, sabe, do ponto de vista deles como ex-atletas universitários e agora o que eles trazem para os seus atuais atletas como treinadores. Bem, sabe, é o arroz com feijão de um programa e, sabe, as vitórias e derrotas ficam no meu histórico. E eu tenho a oportunidade de fazer coisas como essa com você e conversar com as pessoas, mas no fim das contas, porque fui assistente na maior parte da minha carreira, são os assistentes técnicos que têm o contato diário com o time e sentem o clima do que está acontecendo. E eu sinto que me cerquei de pessoas realmente boas. No meu primeiro ano, comecei com Zach Lingenfelter, ex-arremessador meu em Tennessee e jogador profissional de beisebol.
Ele foi trabalhar no beisebol de ensino médio. Eu tinha Garrett Mosiello, que agora está no Texas, em uma função de desenvolvimento de jogadores. Eles começaram o programa comigo. E agora eu tenho Mason Graves, que foi um jogador da NAIA e vinha de treinar um programa local da Divisão 2 na LMU. Um cara muito bom, com mentalidade ofensiva, que realmente foca nisso. No ano passado, roubamos cerca de 156 bases. Vamos colocar pressão nos nossos times. Ele tem um relacionamento muito bom com os jogadores de posição. Eu basicamente deixo ele comandar o ataque. Kyle Sorano, meu filho, jogou beisebol universitário no Tennessee comigo, foi arremessador dos Astros nas ligas menores e teve outras oportunidades profissionais. Agora comanda o setor de arremessos. Creio que no arremesso há grande vantagem, pois eles contam com um treinador à moda antiga como eu, responsável pelo setor de arremessos. Eles têm uma abordagem moderna, mas cresceram com a velha escola em casa e no banco comigo, trabalhando com arremessadores, por isso acredito que possuem o melhor dos dois mundos. Também permiti isso, deixei o Kyle liderar o setor de arremessos. Também tenho o Tyler Shelton, que jogou no programa. Ele é meu coordenador de recrutamento e tem feito um ótimo trabalho me ajudando, pois sou muito envolvido nisso, identificando jogadores no país e abrindo portas para eu entrar em contato. Joey McCowan, que jogou localmente e na East Tennessee State, era arremessador canhoto e agora atua no lado ofensivo, ajudando Mason. Dois ótimos assistentes de pós-graduação que jogaram no meu primeiro ano, Blake Corson, meu braço direito como diretor de operações de beisebol, e Ty Carter, que trabalha com Kyle e treina nosso bullpen. Então eu realmente sinto que me cerquei de boas pessoas e é disso que se trata. Quero dizer, é sobre quem você coloca ao seu redor. Nunca vai ser sobre você. É sobre as pessoas que estão te ajudando. Acredito que diariamente nossos jogadores sentem a energia e recebem as informações dessa comissão técnica no campo. E nós estamos dando a eles o nosso melhor esforço para desenvolvê-los como pessoas e como jogadores. Sabe, muitos pais têm esse equívoco sobre a NAIA, sabe? Primeiro de tudo, vamos falar sobre recrutamento. Não há restrições. Você não tem esses períodos de contato restrito ou sem contato. Você pode ligar para os jogadores, você pode mandar mensagem para os jogadores, você pode convidá-los para o campus. Mas uma das maiores dinâmicas, e eu já disse isso tantas vezes, mas acho que os pais não estão ouvindo, é que os próprios atletas do ensino médio podem vir e treinar com e contra os membros atuais do seu time. Então, pode explicar essa dinâmica do ponto de vista do treinador e o que ela permite observar ao recrutar um atleta para Johnson? É uma dinâmica incrível. Na verdade, um dos meus jogadores, Luke Wilson, nosso center fielder titular da Califórnia, veio aqui com o pai. O pai dele é Craig Wilson, ex-jogador das grandes ligas pelos Pirates e Yankees. Ele veio aqui e é do sul da Califórnia. Ele veio e as pessoas realmente falavam muito bem dele como jogador. E ele veio e era um fim de semana. Tínhamos uma série no fim de semana. Eu coloquei ele com o uniforme completo. Ele participou do treino de rebatidas antes do jogo. Ele pegou bolas no campo central e fez treino de rebatidas no nosso campo. Então ele pôde participar do treino de rebatidas antes do jogo com o uniforme completo. E isso é permitido. A gente sempre tem arremessadores vindo aqui para fazer bullpen para a gente. Também recebemos jogadores de infield para treinar com a gente. E eu acho, do ponto de vista de treinador, recrutando eles, mas mais importante ainda, do ponto de vista dos jogadores, que eles têm a chance de estar no campo e ver exatamente o que o programa está fazendo. Essa é a única coisa, Walter, que eu sinto que falta nesse processo de recrutamento para as famílias. Elas vão aos campi, veem como o campus é bonito. Eles conhecem a comissão técnica e dizem, essa comissão técnica é ótima, mas eles precisam lembrar que é uma visita de recrutamento, certo? Certo. Mas eles não têm interação com os jogadores e com os caras com quem vão passar todo o tempo. Eles estarão conosco por cerca de 20% da carreira. Eles vão estar com os companheiros de equipe nos outros 80% do tempo. Digo, é porque eles vivem com eles saem com eles passam o tempo com eles. Você precisa conhecer as pessoas com quem permite que seus filhos convivam todos os dias. Acho que muitos recrutados vão aos campi sem perceber o essencial sobre quem serão seus colegas de equipe. Sei que os jogadores se formam, perdem a elegibilidade ou seguem para o beisebol profissional, mas a cultura continuará semelhante com o mesmo perfil de pessoas que a comissão técnica atrai para o campus. Bem, eu sei qual vai ser sua resposta para isso, mas sinto que preciso de outro argumento, porque realmente acredito nisso.
mesmo após 4 anos, quando fazíamos esse tipo de entrevista juntos com os treinadores, ainda ouvíamos a palavra fisicalidade. Isso remonta a 2022, 2023, ouvíamos fisicalidade, fisicalidade, e os pais diziam, ok, mas meu filho é muito talentoso, mas quando falamos de fisicalidade é tamanho, é velocidade, é uma métrica que é indispensável. Você precisa disso para entrar em campo, não porque você quer, é porque é necessário para ser competitivo como estudante atleta. Então, como um estudante do ensino médio das turmas de 2027 e 2028, que conselho você daria em relação à força adequada para se preparar para o esporte universitário? Talvez não seja politicamente correto dizer isso, mas os pais estão investindo muito para levar os filhos a vários lugares, seja para jogar em equipes que viajam para torneios ou participar de eventos de avaliação pelo país todo. Eu entendo. E você quer, eu sou pai antes de tudo, certo? Você quer colocar seus filhos no melhor cenário e na situação mais visível possível. Mas procure um treinador de velocidade, procure um treinador de força. Para mim, especialmente lá longe, os 20, 27 e 28, Walter, eu não sou muito ligado em métricas, certo? Eu não sou. Eu gosto é de jogadores de beisebol. Eu nunca fui aquele técnico que sempre tinha um cronômetro, sempre tinha um radar. Meus olhos me diziam que esse cara era um bom jogador. Nem sempre estava certo, mas acertava mais do que errava, certo? Para mim, quando estou em eventos de avaliação, vejo as coisas e sei que as métricas não importam tanto. Mas se alguém me dissesse que meu filho é da turma de 2027 e tem 1,78 m, 70 quilos, eu nem preciso ver esse jogador. 1,78 m, 70 quilos, ele corre 60 jardas em 7 segundos e 4 décimos. A velocidade de saída dele é de 135 km por hora no bastão e a força do braço dele é de 127 km por hora atravessando o diamante. Eu nem preciso ver esse jogador para dizer que esse cara está muito longe de pisar em um campo de beisebol universitário. Certo. E eu acho que às vezes nós, como pais, temos que encarar com realismo onde meu filho está agora. E onde ele pode estar daqui a 2 ou 3 anos, se receber o treinamento correto, especialmente no mundo de hoje. 15 anos atrás, Walter, eu poderia recrutar esse cara em Cal State Fullerton pelo seu potencial e habilidades no beisebol. Não seguimos mais esse cronograma. Agora você tem cerca de 1 semestre, não 2 anos, para se desenvolver em um programa. Se você não estiver pronto em 1º de dezembro, podem dizer que não fará parte do time. Tudo é acelerado, mas depende do físico. Eu ainda digo, jogue o máximo de beisebol possível, certo? Vá lá, jogue, se desenvolva. É assim que você evolui. Mas foque no que realmente vai te permitir prosperar. E isso é velocidade, explosão, treinamento de força e flexibilidade. Vejo cada vez mais jogadores sem flexibilidade ou velocidade para se mover no campo de beisebol. Para mim, tudo isso é importante e os treinadores universitários estão atentos. São esses pontos que vão fazer você superar outros no próximo nível. Última pergunta, treinador. E é o seguinte: você acabou de mencionar uma data que realmente nunca fez parte do nosso vocabulário antes, que é 1º de dezembro no nível da divisão 1. Eu não acho que os pais ou atletas do ensino médio tenham compreensão suficiente do que está prestes a acontecer. Mas você pode comentar como essa nova dinâmica do beisebol universitário definitivamente vai ter um efeito dominó em todo o beisebol universitário, especialmente em relação aos elencos na primavera de 2026. Você pode falar um pouco sobre isso como uma nova questão em relação ao recrutamento? Bem, eu acho que agora o que está acontecendo pelo país, dependendo da região em que você está, é que os programas estão terminando seus treinos de outono. E aqui na Johnson iniciaremos reuniões individuais ainda esta semana e seremos mais transparentes com nossos jogadores sobre sua situação no programa. Somos diferentes. Não cortaremos ninguém, a menos que alguém não esteja satisfeito com seu papel no programa neste momento ou nesta semana. Isso acontece em todos os níveis, mas pode variar um pouco na divisão I devido ao limite de jogadores no elenco. Então, os Jimmys e os Johns vão ser chamados e vão ouvir. Infelizmente, você não teve um bom desempenho no outono. Tem pessoas na sua frente e você terá que se transferir, pois não há espaço para você.
Sabe, isso é realmente triste. Digo isso com muita tristeza, Walter, pois estamos na era das redes sociais e parece que todos correm para decidir só para postar onde vão estudar. E aí, cerca de 3 meses depois, ou talvez mais, infelizmente, se o programa vai lá e vê que ele não melhorou, então ele tem que postar que está voltando atrás no compromisso com aquela faculdade. Eles ficam animados ao chegar no campus após conseguirem ir a um treino da divisão N ou a uma universidade. Eles não percebem que precisam competir nos próximos 2 ou 3 meses ou podem perder a vaga. A realidade é que isso é a vida real. Essa não deveria ser a realidade para jovens de 18 e 19 anos praticando esportes universitários. Eu já disse isso para você várias vezes aqui nesse programa com você, Walter, que eu não estaria sentado aqui com você nesse programa. Eu não teria recebido todas as bênçãos que recebi no beisebol universitário se essas regras estivessem em vigor na época em que eu jogava. Provavelmente teria sido cortado, estaria em outro ramo e não no esporte universitário. Então, isso me deixa triste, mas acho que, mais importante ainda, as pessoas precisam perceber a realidade disso. Existe uma realidade nisso. E o dia 1º de dezembro é outra realidade de, bom, eu estou na universidade tal, fui a todos os jogos de futebol americano e fui para a academia às 6 da manhã, mas sabe de uma coisa? Talvez eu não consiga entrar nesse time. Talvez eu ainda esteja procurando após 1º de dezembro, não é um anúncio, mas se for seu caso, buscamos arremessadores no intervalo. Nosso time é bom, mas preciso de mais opções no montinho. Se você é arremessador em busca de oportunidade, a Universidade Johnson é um ótimo primeiro contato. E, aliás, as informações do técnico Johnson estão disponíveis no Baseball Blue Book, mas também na descrição abaixo. Mas você pode encontrar o Johnson Baseball no X, anteriormente conhecido como Twitter. Você pode encontrá-los em todas as plataformas de mídia social. O técnico serrano também é ativo nas redes sociais. Mas eu vou deixar todas essas informações de contato aqui embaixo, tanto nos podcasts quanto nos vídeos. Skip, obrigado pelo tempo e pela conversa hoje. Boa sorte, feliz dia de ação de graças e boas festas. Valeu por estar aqui comigo. Walter, é um prazer participar. Obrigado por compartilhar essa mensagem com tantas pessoas. E eu só espero que muitas pessoas estejam levando a sério os conselhos que você está tentando dar sobre o caminho para seus entes queridos. Bem, agradeço suas palavras gentis, técnico. Feliz dia de ação de graças para você e sua família. Obrigado. Para você também, Walter. Isso foi.